Olá pessoal, Renata Ziterite aqui falando e hoje nós vamos falar sobre contrato de coparentalidade. Coparentalidade. A esmagadora maioria não sabia do que se tratava. Então, assim, vou dar um breve resumo aqui. Por que eu resolvi falar sobre isso? Sobre esse caso do Gugu, né, apareceu no ano passado e agora a pessoa que fez o contrato com ele tinha um contrato de coparentalidade com ela, assinado nos Estados Unidos em 2011. Não sei o teor do contrato, quais eram as cláusulas desse contrato, mas existia um contrato de coparentalidade. Eles nunca foram casados. E aí agora, quando o Gugu faleceu, isso tudo veio à tona. Então, não é um contrato muito conhecido. É um contrato que significa mais ou menos o seguinte: bom, quando a gente casa, a gente quer ter relações de afeto com a pessoa com que a gente está casando, ou quando a gente vai construir uma união estável, nós queremos ter uma relação de afeto. Se vierem filhos disso, bacana, ótimo. Se a pessoa, nós casamos com o projeto de ter filho, muito legal, ok. Mas o intuito do casamento foi porque havia um laço de afeto entre essas pessoas e elas desejavam formar uma família duradoura, contínua, pública. E o contrato de coparentalidade, que não é muito comum no Brasil, ele não é nem previsto no nosso ordenamento, ele é quando duas pessoas querem ter um filho. Podem ser desconhecidos, existem pessoas que procuram até em sites, existe um site chamado, vou dar uma olhada aqui, acho que é Pais Amigos, e as pessoas fazem um cadastro e no meio do bate-papo, bom, elas resolvem, vamos ter filhos? Vamos. Podem morar sob o mesmo teto, podem não morar sob o mesmo teto. Nesse contrato eles vão discutir, em caso de haver alguma desavença, se a guarda vai ser compartilhada, ou mesmo não havendo desavença, como é que vai ser a guarda, visitação, alimentos para os filhos, tá? Tudo voltado para os filhos. E não existe relação de afeto nenhuma entre essas pessoas. Elas podem arrumar namorados, elas podem fazer o que quiserem, porque elas não têm laços entre elas. O laço é entre elas e os filhos. Elas só se procuraram, só se uniram porque elas tinham um objetivo em comum. É diferente, por exemplo, da produção independente, onde a pessoa vai lá, escolhe um doador desconhecido e faz uma reprodução assistida e tem filho, e não vai constar no registro de nascimento o nome do pai, né, ou da mãe. E então é assim que funciona. A diferença é essa. Também é diferente da barriga de aluguel. A barriga de aluguel, no nosso ordenamento jurídico, ela é vedada. Ela só é permitida a barriga de aluguel sendo de um parente. Ela não é permitida contratar uma pessoa para ser barriga de aluguel para ter o seu filho. Isso não pode, é vedado pela lei. Os coparentais podem ser hétero ou homossexuais, isso não tem nada a ver. E agora, a grande questão desse caso do Gugu tem algumas questões, porque me parece que eles moravam juntos. Parece também que não havia relação conjugal entre eles, mas que pode ser que no meio do caminho tenha havido uma relação de afeto. E para formar família, basta a relação de afeto. Então, no meu entendimento, se ficar provado que havia uma relação de afeto entre eles, que não fosse conjugal nem sexual, mas de afeto, ela teria direito a alimentos, até porque
ela era bancada por ele durante todos esses anos que eles viveram, ela foi bancada por ele. Tinha também um testamento, onde ele deixou uma parte dos bens para os filhos, 50, porque só pode testar 50%. Deixou 50%, os outros 50% ele deixou de imóveis ou de coisas, de bens para filhos, e deixou uma parte para sobrinhos. Os filhos já eram descendentes, ele não precisava fazer isso, mas vai ver que eram bens específicos, né? E não deixou nada para ela. Então é onde a família está se pegando também nisso. Em primeira instância, quando os advogados dessa coparental do Gugu entraram em São Paulo, eles conseguiram penhorar bens e conseguiram, parece que 100 mil de pensão alimentícia para ela. Mas isso, quando foi para o tribunal, os advogados da família do Gugu, né, representados, acho que por sua mãe, que o Sport está representado pela mãe dele, recorreram, então tiraram a pensão dela. A pensão dos filhos continua, mas tiraram a pensão dela. Eu acho, né, isso é um achismo meu, que se a Constituição ela tem que ser interpretada no sentido de proteger todas as famílias, e esse é um novo tipo de família que a gente tem que entender. Hoje em dia a gente tem que entender de muitas coisas. São muitas coisas que nós temos que entender hoje, novos tipos de gênero, novos tipos de família, novos tipos de religião. Então, e a nossa Constituição ela garante a liberdade desses novos tipos todos. Então, se a Constituição garante proteção à família, e esse é um novo tipo de família, então eu acho que tem que ser dada a máxima efetividade a essa família, né? Não se sabe ainda se ela vai ter direito sucessório ou não, isso vai ser decidido agora, né? Vai começar a subir agora para STJ, STF, vai começar a formar jurisprudência, e a partir daí, os novos casos que surgirem já vão ter um certo parâmetro para poder se balizar. Então é isso. Espero que eu tenha sido clara na explicação. E depois eu vou postar no blog, conteúdo do blog, aí vai estar lá mais explicadinho. Mas qualquer dúvida, Messenger, Direct, WhatsApp, todas as redes, pode colocar aqui em comentários, porque eu vou adorar responder, tá? Enorme beijo.